né? Muita gente não toma conta do seu lixo e a dengue acaba se proliferando, né? O mosquito, na verdade. Alagoas registrou uma queda no número de casos da doença no ano passado, mas o nosso país, para quem não sabe, está enfrentando uma explosão de casos de dengue agora em 2024. Inclusive, em janeiro, a gente tem números agora que passam de 250 mil suspeitas de dengue no Brasil todo, um número que é 3 vezes maior só em janeiro agora do que em janeiro do ano passado, quando cerca de 65 mil casos suspeitos de dengue foram notificados no país. Então, assim, é uma explosão em um intervalo de um ano e a gente já vai entender melhor esse assunto e a preocupação da Secretaria de Saúde com o repórter Ivan Lemos. Ivan, a gente aqui não está em alerta, não é como em outros estados em que é uma emergência de saúde pública, mas é claro que a CESAL ela não está relaxada. Que medidas estão sendo tomadas? Ivan, boa noite. Bia, boa noite para você, boa noite a todos. A gente ainda não está em alerta, mas já existe uma preocupação bastante grande, porque esses dados eles vêm caindo, né? Foram mais de 66 mil casos de dengue em 2022 e reduziu drasticamente para pouco mais de 4 mil em 2023. No mês de janeiro desse ano, continuam baixos. Só que esses números baixos, eles causam também preocupação, porque muita gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo e relaxa. Que foi o que a gente acabou de ver nessa reportagem que vocês acabaram de mostrar aí no Cidade. As pessoas relaxando, reservatório de água parada, cenário ideal para o mosquito transmissor da dengue. Por isso eu vou conversar agora com Paulo Protásio, que é coordenador de endemias da CESAL. Paulo, muito boa noite. Os números caíram, mas a preocupação continua porque vem o período chuvoso aí, né? Boa noite, sim. E agora, mais ainda, uma preocupação triplicada. Nós estamos observando, inclusive, o que está acontecendo em vários estados no país. Decretando emergência, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Então, nós estamos com um processo epidêmico em curso no país. Nós temos vírus circulando que há 15 anos não circulavam, então estão encontrando uma população susceptível. Então o risco aumentou bastante, o vírus 2, vírus 3, e os fatores determinantes, altas temperaturas, muita chuva, depósitos inservíveis a céu aberto, né? Isso favorece bastante a proliferação do Aedes aegypti nas nossas cidades, bem como o acúmulo equivocado de água, né, nos recipientes de uso doméstico, de consumo humano, que nós precisamos aqui no Nordeste. A intermitência de água acontece e isso, se nós não tivermos atenção, né, redobrada, nós sim, aqui no estado de Alagoas, podemos ter também um surto muito grande de dengue, né, de zika ou de chikungunya. Podemos inclusive ter uma tríplice epidemia. Os índices de infestação mostram-nos isso. A cada período que nós temos as infestações que são construídas, são dados construídos pelos municípios com seus programas municipais de combate à dengue, através dos agentes de controle de endemias, demonstram que 60% da população, de 60% dos municípios alagoanos, eles têm índice de infestação que sustenta transmissões por bastante tempo e isso pode realmente ocasionar surtos e epidemias nas nossas cidades. Hoje, então, mais da metade dos municípios alagoanos se preocupam justamente por causa desse índice de infestação? Além do índice de infestação, porque quanto mais maior população de mosquitos, então, logicamente, mais vírus serão disseminados numa população que tem uma população humana que está susceptível aos fatores determinantes, né, as altas temperaturas, as chuvas. Então, esses são fatores, né, condicionantes e determinantes que realmente possibilitam altas reproduções das duas espécies vetoras, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, e aí sim torna a nossa população alagoana susceptível, sim, a uma epidemia de dengue, zika ou chikungunya. A gente tem percebido esses números caindo e aí também não se dá para saber como está a imunidade da população, é isso? Exatamente. Nós temos 4 vírus, né, no país, de dengue. Um do zika e um do chikungunya. Então nós temos vírus que atacaram mais as pessoas, se as pessoas foram mais acometidas, então isso para essa população, esse nicho da população tem imunidade, mas outro nicho da população não tem, e dependendo dos vírus e quando eles circularam, né, o Ministério da Saúde tem uma preocupação muito grande nesse momento, que o vírus 2, que é um vírus mega endêmico e que leva as pessoas a formas graves, a sinais de alarme mais do que outros, numa população, por exemplo, nesse momento de pré-adolescentes, que são aqueles que estão sendo, né, vacinados pelo Ministério da Saúde.
Então, esse conjunto de fatores, né, nos deixa muito preocupante no estado de Alagoas. E aí nós conclamamos a população alagoana que responsavelmente, nesse período e em todos os períodos, observem a cada momento, né, no seu dia a dia, os depósitos que vão acumular água, que eles estejam bem acondicionados, bem tamponados. Alagoas vai receber um público, né, de turismo muito grande nesse período carnavalesco e em todos os outros grandes feriados. Isso é ótimo para, né, a economia. Por outro lado, esses turistas tanto podem trazer vírus incubado, como também podem levar. Então, conclamamos mais uma vez a população alagoana para, imbuídos do propósito da cidadania, nós podemos fazer de tudo para evitar grandes reproduções do Aedes aegypti e vamos sim, cada vez mais reduzindo, né, o número de pessoas a adoecer e não teremos uma assistência pressionada por uma demanda muito grande de pessoas buscando as unidades de saúde. O senhor citou aí o interior do estado tem, obviamente, o hábito, né, que é essencial de reservar a água, porque há cidades com períodos de seca, e aí a preocupação de vocês também é nesse ponto, porque as pessoas reservam a água ali limpa, e esse é o cenário ideal para a transmissão do mosquito. Também nós temos essa grande preocupação porque nós constatamos, através dos dados entomológicos das pesquisas, que 70% dos focos de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, encontram-se em recipientes, em depósitos de água de consumo humano, de uso doméstico, onde as famílias têm governabilidade. Então, se nós tivermos uma maior atenção, maior responsabilidade no armazenamento, nós vamos reduzir a oviposição, a postura das fêmeas dos mosquitos. Elas precisam de água. Então, se nós reduzirmos cada vez mais, então eu vou ter menos mosquitos. Tendo menos mosquitos, temos menos pessoas a adoecer. O senhor citou aí que a preocupação em todo o Brasil é justamente com adolescentes que têm contraído essa forma mais grave da doença. E são as pessoas que estão sendo vacinadas em outros estados do Brasil. A vacina ainda não chegou a Alagoas. Alagoas, por enquanto, está fora dessa vacinação por causa desses índices baixos. Então, é preciso ter ainda mais atenção com essas pessoas, os adolescentes principalmente. Toda a população, né? Todos nós estamos susceptíveis e corremos o risco de evoluirmos para formas graves. Né? E aí foi observado que esse nicho da população dos pré-adolescentes, numa série histórica, eles tiveram, né, foram os que mais sofreram internações. Então, assim, a Câmara Técnica do Ministério, os pesquisadores, os cientistas, né, optaram inicialmente para vaciná-los, visto que o quantitativo de doses de vacina que o fornecedor está enviando para o Brasil era uma quantidade ainda pequena e assim cada ano, cada momento vai ampliando e aí no futuro muito próximo todos nós estaremos, né, recebendo as nossas doses e aí uma perspectiva muito legal, muito boa para a redução dos casos graves e óbitos e as epidemias para a dengue no Brasil. Hoje, quais ações a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo nessas cidades onde há essa preocupação maior para evitar que esses números voltem a aumentar? Como umas atividades, né, descentralizadas, então os municípios, né, eles já estão empoderados de conhecimento tanto para o combate ao Aedes, o monitoramento entomológico. A Secretaria de Estado da Saúde tem, através do seu corpo técnico, tanto do controle vetorial, também, né, os infectologistas, os médicos, aperfeiçoando, aprimorando, empoderando os profissionais dos municípios para uma detecção rápida, né, e oportuna dos suspeitos para dengue, zika, chikungunya, as recomendações para os tratamentos, tal, para evitar a ocorrência de formas graves. Então é um conjunto, né, de ações realizada por toda a sociedade. Então, cada esfera, cada setor, cada departamento, cada órgão, instituição, todos imbuídos desse propósito, né, desenvolvendo as suas atividades para nós reduzirmos cada vez mais a população dessas espécies vetoras das arboviroses urbanas no Brasil. Paulo Protásio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, essa é a orientação, que as pessoas cuidem do próprio quintal, porque é ali o cenário ideal para o mosquito transmissor da dengue. Região metropolitana, número imenso de turistas que às vezes vêm para cá e acabam se descuidando ali em casas de veraneio, por exemplo. Interior do estado, pessoal que armazena água, então tem que tomar cuidado. A vacina ainda não chegou a Alagoas, ainda não se pode ter essa segurança de que vou ser vacinado em breve, porque por enquanto essa vacina ainda não chegou e que a gente continue com esses números baixos aqui no estado.